Bom dia, igreja. Olá lá em casa, toda a gente que não está a ver, não pode estar aqui hoje, mas podemos partilhar todos juntos deste maravilhoso louvor ao nosso Deus. Amém? É bom glorificar o nosso Rei, acima de todas as coisas. Então vamos continuar lá com o tema do chamado. E se vocês bem se recordam nas entrevistas que decorreram, mais especificamente naquelas que nós fizemos a visita à Tailândia, em que falamos com a Ação e com o Armando, que são pastores lá numa igreja, nós no fim salientamos 6 pontos para a concretização no chamado das nossas vidas. E eu tenho que vos confessar que desde então tenho andado às voltas com os 6 pontos e esta semana tropecei numa passagem das Escrituras em Gênesis que esclareceu e muito 3 destes pontos que é o que nós vamos falar hoje, porque não há muito tempo. E então os pontos que nós vamos abordar hoje em relação ao chamado é servir, submeter e honrar. E vamos falar sobre uma figura que pode ser considerada muito pequenina na Bíblia, quase sem insignificância, mas muito significante para a vida de Abraão. E esse homem é Eliezer, e era o servo de Abraão. Então, antes de começarmos a falar sobre Eliezer, vamos só fazer uma pequena introduçãozinha. Então, todos nós sabemos que o chamado deverá ter como principal componente a vontade de servir a Deus e ao nosso próximo. São fatores fundamentais que permitem suportar os dias menos bons. Porque se nós não soubermos exatamente aquilo, o propósito daquilo que nós estamos a fazer, o propósito que o nosso trabalho, o nosso esforço é para honrar o Pai, nos dias que vêm de tribulação, de contendas, de disputas, de trabalhos, nós sabemos que vamos quebrar, porque o nosso coração não está fixo no propósito real de servir ao Senhor. E este propósito, esta certeza de que aquilo que fazemos é para Deus, faz-nos suportar uma multidão de trabalhos. Então, estes fatores são essenciais. Saber servir, submeter e honrar o nosso Deus. Sem os quais nós, quando somos abanados, podemos tombar. Fazemos para servir debaixo da submissão de Deus e àqueles que estão em autoridade. E que é tudo para a honra do nosso Deus. O facto de o fazermos, estamos a demonstrar uma evidência de maturidade. A maior parte de nós pensamos que uma evidência de maturidade é muito conhecimento das Escrituras. Os fariseus também tinham muito conhecimento das Escrituras. Isto não é sinal de maturidade. Agora, a obediência a esse conhecimento, àquilo que Deus fala ao nosso coração, isso sim é um verdadeiro sinal de maturidade. O serviço e a submissão e honra nunca é egocêntrico nem egoísta. Quando nós servimos e aplicamos estes 3 pontos à forma como nós servimos o nosso Deus, à forma como nós nos servimos uns aos outros, porque é bíblico, isto nunca é por nossa causa. Nunca é por temos o interesse de alguma coisa. É sempre porque abençoamos alguém. É sempre porque estamos a cumprir aquilo que Deus nos disse para fazer. E nunca é acerca de nós, é tudo acerca dele. Amém? Então vamos falar um bocadinho sobre Eliezer. Como já vos disse, ele era um servo de Abraão, mas não era um servo qualquer. Era o servo responsável pela gestão de todos os bens de Abraão. E no capítulo 24 de Gênesis diz o seguinte, que ele era o servo mais antigo da casa de Abraão e gestor de todo o seu património. E no capítulo 15, um bocadinho antes disso, nós víamos que caso Deus não tivesse dado Isaac a Abraão e Sara, Eliezer era o herdeiro por direito de toda a fortuna de Abraão, porque era um costume
quando alguém tinha muitas posses no povo judeu e não tinha filhos, nem tinha descendência, o senhor, o gerente dos bens, é quem herdava, porque era como se fosse um filho adotivo. E isto, porque é que eu vos estou a dizer isto? Vai ser importante para nós percebermos toda a história deste homem. Então, no capítulo 24 de Gênesis, e agora vamos ter que ler 60 versículos, para vocês perceberem. Vai ser agora aqui uma maratona. Mas é importante para nós percebermos a história deste homem, que é absolutamente incrível. Então diz a partir do versículo 1. Abraão estava bem velho, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E certo dia disse Abraão ao seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Juro pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará o meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo, Eliezer, desculpem que isto saltou aqui um bocadinho, e o servo Eliezer perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante da sua terra, devo levar Isaque para morar entre os seus parentes na terra de onde o Senhor veio? E Abraão respondeu: não, respondeu. Cuidado, não leve o meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da terra do meu pai e da minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra aos meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento. Mas não leve o meu filho para lá de maneira nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir as suas instruções. Em seguida, pegou em 10 camelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo o tipo de parte do seu senhor e viajou para a terra distante da Mesopotâmia. Chegando lá, dirigiu-se à cidade de Naor, onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço dos arredores da cidade. E agora uma parte importante para nós retermos. Então, Eliezer, servo de Abraão, orou: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e sê bondoso para com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui, junto desta fonte, e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. E se ela disser sim, beba, também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para a mulher do teu servo Isaque. E desse modo saberei que foste bondoso para com o meu senhor. E antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. E o servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. E ela respondeu: sim, meu senhor, beba. E prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água para os seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. E o homem, Eliezer, a observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso na sua missão. Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz, 2 pulseiras grandes de ouro para os braços, e disse: de quem você é filha? Diga-me, por favor,
se o seu pai tem lugar para nos hospedar esta noite. E ela respondeu: sou filha de Betuel e os meus avós são Naor e Milca. Temos bastante palha e ferragem para os camelos e espaço para os hóspedes. Outro ponto importante para termos. E o homem se prostrou e adorou o Senhor. Este homem quem é? Eliezer. Louvado seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até aos seus parentes. E a moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente à fonte para conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz e as pulseiras para os braços da irmã, e tinha ouvido Rebeca contar o que o homem dissera. Assim apressou-se até à fonte, onde o homem ainda estava parado perto dos camelos. E Labão disse: venha e fique conosco, abençoado do Senhor. Por que ficar aí fora? Já mandei arrumar as acomodações para vocês, para os seus homens, e lugar para os camelos. Então o homem foi com ele para casa, e Labão mandou descarregar camelos, dar palha para os animais, se deitarem e forrarem para comer, e forragem para comerem, e água para os homens e os seus ajudantes lavarem os pés. Quando a refeição foi servida, porém, Eliezer, servo de Abraão, disse: não comerei enquanto não explicar o motivo da minha vinda. E Labão respondeu: está bem, disse ele. Então, o servo de Abraão explicou-lhe a ele: o Senhor abençoou grandemente o meu senhor, e a ele tornou um homem rico. O Senhor lhe deu rebanhos, ovelhas e bois, uma fortuna em prata e ouro, e muitos servos e servas, camelos e jumentos. Quando Sara, sua mulher, a mulher do meu senhor, era muito idosa, deu à luz o filho dele. Meu senhor deu tudo o que possui a esse filho, e me fez jurar, dizendo: não permita que o meu filho se case com uma das mulheres cananitas que aqui vivem. Vá à casa do meu pai, dos meus parentes, e procurar uma mulher para o meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor: e se eu não encontrar uma moça disposta a voltar comigo? Ele respondeu: o Senhor em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso na sua missão. Encontre uma mulher para o seu filho, e encontre uma mulher para o meu filho entre os meus parentes, da família do meu pai. Então você terá cumprido a sua obrigação. Se, porém, você não for aos meus parentes e eles não deixarem a moça acompanhá-lo, estará livre de juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, fiz a seguinte oração: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso em minha missão. Como vês, estou aqui desta forma. Esta é a minha súplica. Quando uma jovem vier tirar água, e eu lhe direi: por favor, dê-me água. E se ela disser sim, beba, também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, o meu coração, de terminar a orar em meu coração, vi Rebeca vindo com um cântaro no ombro. E ela desceu à fonte, tirou água. E eu lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. E prontamente ela baixou o cântaro do ombro e disse: sim, beba. Também darei água aos seus camelos. E eu bebi, e ela deu água aos camelos. Em seguida perguntei-lhe: de quem é você filha? E ela respondeu: sou filha de Betuel, e os meus avós são Naor e Milca. Então coloquei a argola em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Depois prostrei-me e adorei ao Senhor. Louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, pois ele havia-me conduzido até à sobrinha neta do meu senhor, para que ela seja mulher do filho do meu senhor. Agora digam-me se mostrarão bondade e fidelidade ao meu senhor. Por favor, respondam-me sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam: é evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui está Rebeca. Tome-a, leve-a com você, que ela seja a mulher do filho do seu senhor.
como disse o Senhor Deus. E quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se de novo no chão e adorou o Senhor. E em seguida entregou a Rebeca joias, pratas e ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Então o servo e os homens que o acompanharam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo de manhã, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: enviem-me de volta ao meu senhor. Mas o irmão de Rebeca lhe disse: queremos que Rebeca fique connosco pelo menos 10 dias. Depois ela poderá partir. E o senhor, o servo, porém, disse: não me detenham. O senhor me deu sucesso em minha missão. Agora enviem-me de volta ao meu senhor. Pois bem, disseram eles, chamemos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você está disposta em ir com este homem? E ela respondeu: sim, estou. Com isto, eles se despediram de Rebeca e ouviram e enviaram o servo de Abraão e os seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. E na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo: nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares, que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Isto é importante também reter. Então Rebeca e as suas servas montaram nos camelos, seguiram o homem, e assim o servo de Abraão partiu, levando Rebeca. Agora respirar um bocadinho. Aqui temos um exemplo incrível de como um homem que antes do nascimento de Isaac estava destinado a herdar toda a fortuna de Abraão, a ser um senhor rico, poderoso na terra de Canaã, e a humildade deste homem em servir o seu senhor, em servir o Senhor dos céus, em se submeter à vontade do Pai e de Abraão. E ainda, após estas distâncias todas que percorreu, que nós já vamos ver, honrar o nome de Deus acima de todas as coisas, evangelizando Labão e Betuel, que era o irmão e mãe de Rebeca. Nós temos aqui meia dúzia de pontos para retirar acerca de Eliezer. E ele deu estes exemplos incríveis de serviço, submissão e honra. Ele submeteu-se ao plano de Deus e ao pedido do seu Senhor. Nos versículos 12 e 14. São um exemplo da submissão à autoridade do seu Senhor. Pediu orientação divina. Quando chegou ao local onde moravam os parentes de Abraão, vocês tentem só imaginar. Vou-vos dar só aqui umas curiosidades. Deixa-me só que eu não consegui imprimir isto, agora está. A distância que ele percorreu com 10 camelos foi sensivelmente em linha reta, que isto eu medi num mapa e fiz a escala, em linha reta 1000 quilómetros. Eles não andavam em linha reta. Portanto, estamos a ver que se calhar entre 1000 e 1500 quilómetros fizeram à vontade. Depois fui procurar, porque já havia registro de tempo de viagem, em Esdras. Esdras, quando saiu da Babilónia e fez a viagem até Jerusalém, demorou 5 meses. 5 meses. E é uma viagem de 1300 quilómetros. E isso vocês podem ver em Esdras 7, 9. Portanto, vocês estão a ver, nós temos este homem que prometeu a Abraão: eu vou até a tua terra natal buscar uma mulher para o teu filho. Dizia, reparem também, no início, no versículo 1, dizia que Abraão já era velho. E dizia que este homem era o servo mais antigo da casa de Abraão, bem antes de Isaac. Isaac, quando casou, tinha 40 anos. Portanto, este homem, quando foi ingressar nesta viagem de 1000 e tal quilómetros, durante um ano ou quase, que é 5 meses para ir e 5 meses para voltar, mais ou menos, ele não era novo. Não era novo. Contudo, o amor que ele sentia pelo seu Senhor, o respeito e o temor que ele tinha a Deus, este sentimento de verdadeiro servo,
submisso a Deus e ao seu Senhor, e com um sentimento de honrar em todas as coisas, muito que lhe doesse a ciática e as cruzes e a bengala às vezes pudesse abanar, porque ele não era novo, ele honrou Deus e disposto cumpriu esta promessa que fez a Abraão. Nós muitas vezes, nem para estar aqui às 9 horas conseguimos. Este homem fez uma viagem de 1 ano, debaixo do deserto, de calor, de tempestades de areia. Nós agora estamos a conjecturar, mas não era algo fácil. Mas ele cumpriu com este sentimento de servo, de submisso e de honrar Deus acima de todas as coisas. Se vocês também estudarem, e eu aconselho-vos que leiam a história toda de Abraão e de Eliezer, e vocês vejam que a família de Abraão tinha muitos ídolos. Uns que davam sorte, e vocês veem que Labão, quando Jacó foi buscar as suas mulheres, ele foi atrás dele porque tinha-lhe faltado os ídolos que davam lá a boa sorte ou a má sorte, não sabemos bem. Mas eles eram uma família que tinha idolatria no seu meio. O que é que Eliezer fez perante aquela família? Eu li aqui, era uma grande extensão. Perante todos que se calhar não conheciam o Deus dos céus, o Deus Altíssimo, ele testificou e testemunhou as maravilhas que ele próprio observara acontecer ao seu Senhor. E as maravilhas que ele próprio viu acontecer naquele dia, quando ele chegou junto à fonte e disse: Senhor, eu estou aqui. Não sei quem são as pessoas, não conheço, porque a distância era muito grande. Isto era a mesma coisa que nós estávamos a falar agora em Portugal e nos sermos enviados para o outro lado do mundo, para a Tailândia, para arranjar uma mulher para alguém, uma mulher para o Filipe. Chegávamos lá, como é que nós íamos saber? Qual é a mulher que Deus escolheu para este homem? A mesma coisa aconteceu para o Hugo, também pode ser. Como é que nós saberíamos? Ponham-se no lugar deste homem. Fiz uma viagem de 5, 6 meses. Chego lá, provavelmente cansado, exausto, sujo. E agora tenho que arranjar a mulher para o meu Senhor. E tenho que acertar na certa. O que é que ele fez? Orou. Senhor, concede que a quem eu perguntar para me dar água e que ela se ofereça para dar água aos meus camelos, que essa possa ser a pessoa certa. E ele esperou. Perguntou à mulher. Aconteceu. E quando ele perguntou: de quem tu és filha? E ele acertou à primeira, na sobrinha neta de Abraão, ele se prostrou e adorou o Senhor. Porquê? É um milagre. Como é que alguém de uma distância tão grande chega e vai à pessoa certa, acerta à primeira, sem margem para dúvidas? É aquela pessoa. Ele reconheceu, ele adorou Deus. Diz: Senhor, tu és o Senhor dos exércitos. Tu concedeste graça ao meu Senhor e graça a mim, consequentemente, porque cumpri a promessa que fiz ao meu Senhor. Isto denota uma lealdade, uma fialdade deste servo para com, não só para com Deus, mas para com Abraão. E mais uma vez, firme, um coração de servo, de submissão e de honra ao Pai. Incrível. Um exemplo que se calhar como há poucos e que passa completamente despercebido. E que eu calhei de tropeçar, calhei entre aspas. Acho que é Deus que nos orienta para esse tipo de coisas. A mim mexeu com o meu coração. Este homem estava destinado carnalmente para receber uma herança incrível. E contudo, ele foi despojado deste, já quase velhinho, foi despojado deste privilégio e ficou feliz porque o seu Senhor teve um filho carnal, um filho das suas próprias entranhas, um filho de promessa. Algo que ele viu que era milagre, porque Sara já era velhinha e teve um filho de promessa. E depois, já velho também, se calhar cansado, quando Abraão lhe pede: vai procurar uma mulher para o meu filho. Ele tomou esta missão, que não tinha que fazer. Ele podia chegar ali, fazia meia dúzia de voltinhas e arranjava uma rapariga. E podia ser virgem, sem mulher, nem nada. Mas não era aquilo que Abraão tinha no coração. Ele submeteu-se
e agarrou e abraçou este pedido de Abraão como se fosse ele próprio o pai de Isaac. Coração incrível deste homem. Ele teve um coração que honrou Deus perante todos. Vocês se virem, era habitual, fora das cidades da Judeia, haver um poço. E era um poço comunitário, onde toda a gente ia dar de beber aos animais, ia buscar água para eles próprios, como havia água canalizada. Ou seja, era um local onde se juntava muita gente. E este homem, apesar de toda a gente pudesse estar ali, só fala de Rebeca, mas é certo que teria muita gente, porque era hábito no final do dia dar de beber aos animais e buscar água para saciar as necessidades de casa. Ele prostrou-se em terra e adorou o Senhor. Sem vergonha. Uma forma de evangelizar aqueles que estavam ao redor. Ele esperou. Ele falou com Rebeca, disse, dá-me de beber. E Rebeca ofereceu água a ele e deu de beber aos animais. E ele não desatou logo a adorar o Senhor. Porquê? Ele esperou que ela fizesse exatamente aquilo que ele tinha dito. Que saciasse a sua sede e saciasse a sede dos seus animais. E quando ela terminou de o fazer, ele deu-lhe o anel para o nariz e as pulseiras e perguntou, de quem tu és filha? E quando ela disse, então ele soube. Isto foi o Senhor a trabalhar. Foi o Senhor a confirmar. Voltou para a casa de Labão. E mais uma vez, à frente de todos, não teve medo de contar as maravilhas que Deus fizera a Abraão, seu senhor. E quando nós vemos Labão e Betuel a despedir de Rebeca, vocês já leram bem? Aquilo não é promessa de Deus para Abraão, Isaac e Jacó? Nossa irmã, em você se torne você se torne mãe de muitos milhares, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Não está escrito que Eliezer partilhasse isto, mas eu acredito que ele partilhou a promessa que Deus havia feito ao seu Senhor. Ele evangelizou aquela família e foi por causa desta evangelização, deles reconhecerem que realmente o Senhor era Deus, que eles deixaram a filha e a irmã ir. Se calhar nunca mais lhe puseram a vista em cima, porque vocês estão a ver, estas distâncias eram enormes. 1 ano para ir e voltar era algo que era quase impossível de fazer naqueles tempos. Então ele falou nos versículos, no capítulo 24, do 34 ao 49, ele falou e testemunhou a grandeza, a bondade e a fidelidade de Deus com Abraão e para com ele mesmo. E não teve vergonha de falar abertamente sobre tudo o que experienciara. Sempre que nós cumprimos o chamado de forma apaixonada e zelosa, como Eliezer fez, nós trazemos para Cristo a noiva. Façam só uma comparação. Todos nós fomos enviados com uma missão dada por Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós, igreja, somos a noiva de Cristo. Ou seja, quando uma pessoa é adicionada à igreja, esta pessoa, de forma singular, é a noiva de Cristo. Sempre que tu trazes, sempre que tu partilhas, de forma zelosa como Eliezer fez, servindo, submetendo e honrando o Pai, tu testemunhas que Ele é Deus, que Jesus Cristo é o seu Filho, a visão e missão de conhecer Cristo e dá-lo a conhecer, tu traz, da mesma forma que Eliezer trouxe para Isaac uma mulher, tu estás a trazer uma noiva para Cristo. E estás ao mesmo tempo aperfeiçoando a tua vida numa caminhada para nos entregarmos a Cristo quando Ele voltar puros e imaculados. E estes 3 pontos a igreja terá que ter
de forma completa e aperfeiçoada. Um coração de serviço. Um coração que se submete a Deus e à autoridade. E um coração que o honra acima de todas as coisas. Eliezer não quis ser participante da fortuna de Abraão. Ele viu algo muito mais sublime e maravilhoso. Que foi a mão de Deus. Ele viu, mas este homem viu durante anos seguidos a mão de Deus sobre Abraão. E foi participante, na forma de humilde servo, do plano de Deus na vida do seu senhor, Abraão, e depois do seu senhor, Isaac. Ele se alegrou muito por ver a bênção na vida do seu senhor. Ele sentia-se, ao mesmo tempo, abençoado. Porque via o Senhor abençoar Abraão, ele era abençoado também. Mais uma vez, coração de servo, submissão e de honra. Não é acerca de nós, mas acerca do Senhor. Tal como Eliezer, nós somos incumbidos por Cristo de ir procurar a noiva, de juntar a noiva à sua congregação, de nos aperfeiçoarmos de forma plena em serviço, submissão e honra, purificando-nos para que quando Ele voltar nós possamos ser uma noiva pura, limpa, virgem, da mesma forma como Rebeca foi para Isaac. Todos nós o vamos ser para o nosso Jesus. Como maravilhoso seria se todos tivéssemos o zelo deste homem, Eliezer, e o seu sentido de missão. Que mesmo velho, faz uma viagem de quase um ano de ida e volta para arranjar a esposa ao filho do seu senhor. Aprendemos com Eliezer um sentimento mais puro de serviço, submissão e honra. Este homem mostrou realmente o que nós devemos procurar. Vocês leiam, estudem mais, porque ele arrebatou o meu coração. Impactou mesmo. É uma pessoa que nós não damos valor. É um nome que a maior parte das pessoas nem sequer ouviu falar. Mas, contudo, esta pureza da forma como servia, da forma como se submetia e da forma como honrava, é simplesmente fenomenal. Ele mostrou o coração de servo fiel durante anos a fio. Eliezer foi sempre parte da solução e nunca parte de um problema. Mesmo quando Abraão lhe pediu, vai buscar a minha esposa, ele disse, ó Senhor, ela não vai querer vir comigo. Achas que ela quer ir fazer 1300 km ou 1400 km, andar 5 meses de camelo para vir morar para longe da família? Não. Ele me disse, ela não vai querer vir. E se ela não quiser vir? Leva o teu filho lá. Vemos que honrou o nome de Deus, louvando, dando ações de graças e partilhando através de testemunho a bondade de Deus para Abraão. Que hoje mesmo o nosso coração possa ser cheio com este zelo, com este sentido de missão. Todos nós temos esta missão entregue nas nossas mãos, de trazer a noiva, através de evangelização aberta, sem medo, demonstrando a honra que Deus tem, as maravilhas que Ele faz na nossa vida. Nós temos o dever de fazer isto. Cada um de nós que tenha o coração de Eliezer, com este sentimento de serviço, de submissão e honra. Amigos, sem os quais, deixem-nos dizer, sem os quais é impossível nós podermos agradar a Deus. Se nós não conseguimos ter o coração de servos, estarmos submissos e honrarmos o Pai acima de todas as coisas. Nós podíamos fazer agora, não vos vou tirar mais tempo, mas podíamos fazer um paralelo com Jesus Cristo. Exemplo fenomenal também de serviço, submissão e honra. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos participar da ceia, mas vamos orar primeiro um bocadinho, está bem? Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós te glorificamos o Teu nome, Senhor. Pai da glória, nós reconhecemos que tudo em nós, Senhor, às vezes é tão imperfeito, Senhor. Mas acreditamos em Ti, Senhor. Acreditamos que és aquele que começou a boa obra dentro dos nossos corações, Senhor. E Pai,
O nosso sentimento é que nós queremos ser aperfeiçoados em Ti, Senhor. E Pai, através do exemplo do Teu servo, de Eliezer, Senhor, nós procuramos, Senhor, este coração de servo, Senhor, para contigo, Senhor. Submetendo-nos a Ti, Senhor, e à autoridade, Pai da glória. E, Senhor, e honrando acima de todas as coisas os Teus feitos, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. E sendo testemunhas, Senhor, daquilo que Tu fazes, Senhor. Pai da glória, que este coração possa ser cheio, cada coração, Senhor, com estes 3 requisitos, Senhor. Pai da glória, nós queremos mostrar o Teu caráter. Queremos ter o Teu caráter, Senhor. Queremos ser humildes, Senhor. E, Pai da glória, queremos ser servos, Senhor. Submissos para a honra, glória e exaltação do Teu nome, Senhor. E, Pai da glória, nós não temos submissão de forma controladora, Senhor. Mas temos submissão que é através do temor ao Teu precioso nome e ao Teu grande nome, Senhor. Porque sabemos que Tu és Deus e Senhor de toda a terra, Senhor, e de todos os céus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, põe nos nossos corações esta vontade de seguir-te, Senhor. Esta vontade de nos aperfeiçoarmos, Senhor. E de espelharmos estas características no nosso coração de forma perfeita, Senhor. No nome precioso de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor. No nome de Jesus. Amém.